Vamos analisar os acontecimentos dessa semana que envolveram o ex-presidente Jair Bolsonaro. E vamos analisar também o que estava acontecendo lá em 2018, quando houve aquele atentado contra ele, tá bom? Vem comigo. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Só dando um único recado aqui, gente, é rápido. No próximo dia 23 de abril, né, dia de São Jorge Guerreiro, inclusive, quarta-feira à noite, eu vou participar de uma live com a minha querida amiga e taróloga Vera Cristina Costa Santos, lá no canal dela, tá? E o tema será os impactos que os trânsitos dos planetas transgeracionais, né, têm na saúde. Tá? Tem na saúde, tanto física, psíquica, na própria pessoa. Tá? Será um tema muito baseado naquilo que eu vejo nos meus atendimentos, nos cursos e formações que eu fiz também, essa coisa dos trânsitos de Urano, Netuno e Plutão, e o que eu costumo recomendar nesses casos. Tá? Acompanhe as minhas redes sociais, tá? E se vocês seguirem a Vera, e eu recomendo fortemente que vocês sigam a Vera, que ela é uma profissional de primeira, tá? Acompanhe também, porque a gente vai anunciar logo isso daí, tá bom? Bom, mas vamos em frente, né? Nos últimos dias houve a notícia de que o ex-presidente Bolsonaro se sentiu mal lá no Rio Grande do Norte por conta de uma obstrução intestinal, sequela com certeza daquela facada que ele tomou em 2018 quando ele estava em campanha, tá? Eu nunca cheguei a fazer uma análise do mapa do ex-presidente à luz daquele acontecimento de 2018, mesmo porque o horário de nascimento dele é controverso, tá? Só que dessa vez eu resolvi fazer uma pesquisa, né, por conta do que aconteceu aí no Rio Grande do Norte, e aquilo que me apareceu foi assim bem impressionante, tá? A gente já vai analisar isso, sendo que foi um acontecimento pesado que envolveu trânsito de Marte e Plutão, que envolveu trânsito pesados a regentes de casas complicadas, envolveram eclipses e etc. Tá? E por falar no planeta preferido de todo mundo aqui, né, gente, que é o planeta que sempre dá ibope nos vídeos, o planeta Plutão, né, a gente teve duas notas bem tristes recentemente. Né? A primeira foi o caso aqui da cantora Preta Gil, né, que ao que tudo indica os médicos brasileiros já se renderam e disseram que aqui não tem mais recursos e que ela terá que procurar ajuda fora. Né? Ela está indo inclusive para os Estados Unidos em busca de novos tratamentos que surgiram por lá. Tá? Eu já havia abordado a situação da Preta Gil naquele meu vídeo Trânsitos de Plutão e a Saúde, que fala sobre a possibilidade de doenças degenerativas e tumorais em determinados trânsitos de Plutão. Né? E no caso dela, vemos aqui que Plutão está angular, ó, tanto que ele está quadrando o ascendente e conjunto ao meio do céu. Tá? O ascendente ele é o nosso corpo físico, isso aí é um indício muito forte. E ele esteve, esse Plutão, durante muito tempo, oposto a essa Vênus aqui dela, que tanto é regente do ascendente, corpo físico novamente, como regente da casa 6, que é uma casa de doenças. Né? Fora também que ela está com uma progressão do Sol conjunto a Plutão. Vamos olhar aqui. Ó. A progressão solar aqui, ó, ela tem uma progressão solar conjunto a Plutão, que está aqui. Ó. E aqui nessa progressão, talvez esteja a maior força e a maior esperança dela. Porque se uma progressão solar, ela indica que você agrega ao seu eu, agrega a sua personalidade, as características do planeta sobre o qual o Sol progride. Né? E Plutão pode trazer resiliência para ela, pode trazer coragem, pode trazer estoicismo, pode trazer aquela firmeza frente à adversidade. Tá? Plutão também traz a doença, mas ele também pode vir trazer a cura. Né? Plutão é aquela coisa do renascimento. Ele também pode ser um curador, dependendo do caso. Tá? O que nos resta é torcer por ela. Tá? Eu não gosto do estilo musical dela e também não concordo em nada com as posições e as inclinações políticas dela. Muito menos para quem ela e o pai dela andaram cantando lá na campanha de 2022. Tá? Só que isso não vem ao caso agora. Eu quero que ela consiga superar tudo isso, supere essa doença terrível, siga a vida dela com a maior saúde possível. Tá? Um câncer não é algo que você deseja nem se festeja para o seu pior inimigo. Nem câncer e nem facada. Tá?
A mesma coisa foi o caso do Valkymer, né? O Valkymer é a outra situação triste que a gente soube, né? Ele descobriu um câncer de garganta em 2014. Vamos colocar aqui os trânsitos para 2014. Ó. E está aqui, né? Plutão em cima do Sol e Plutão em cima do regente do ascendente, que é Saturno. Tá? Eu não preciso falar mais nada, né, gente? Sendo que uns anos antes Plutão passou, se a gente analisar aqui, Plutão passou em cima desse Mercúrio, que é regente da casa 6 dele. Tá? Então, uns anos antes de Plutão passar por aqui, Plutão passou em cima desse Mercúrio, regente da casa 6 dele aqui. Tá? E, de novo, vamos olhar aqui, Sol progredido em contato com Plutão. Está aqui, ó. Só que, nesse caso, uma oposição. Né? Não preciso falar mais nada, né, gente? É aquele tipo de coisa. Procurem sempre o astrólogo e procurem sempre estar com seus exames em dia, principalmente quando vocês têm situações aí de trânsitos em Plutão. Revejam lá o vídeo, né? O vídeo sobre trânsito de Plutão e a saúde, para vocês darem uma olhada nisso daí, tá? E que fique de alerta, né? Aqueles alertas que eu já dei quando Plutão está pegando certos pontos no mapa, ok? Vejam novamente esse vídeo, ou então revejam, para vocês ficarem de olho, tá bom? Agora indo para o caso do Bolsonaro, tá? Como eu disse, eu não tinha feito uma análise, né? Porque os dados do nascimento dele são controversos, tá? Resolvi fazer agora, e como eu disse, o que eu achei foi um tanto impressionante, tá? Me acompanhem. A facada foi no dia 6 de setembro de 2018, tá? Mas se a gente retornar a 2018, a gente vai ter que retroceder ainda mais. A gente vai ter que retornar ao dia 29 de abril de 2018. Por que isso? Porque nesse dia, Marte, em trânsito, fez uma conjunção a Plutão também em trânsito, que é isso daqui. Configurando aqui uma grande conjunção e fazendo um gatilho a essa oposição que Plutão já estava fazendo a Júpiter, ao ascendente e ao Urano do Bolsonaro. Aqui, ó. Plutão já estava fazendo essa conjunção, Marte chegou aqui e marcou uma grande conjunção, marcou um ponto, vamos dizer assim, de energia, não gosto de usar a palavra energia, mas marcou um ponto de energia aqui, tá? E uma grande conjunção, ela fica ativa até acontecer a próxima, até Marte retornar e voltar a fazer conjunção com Plutão, já em alguma outra situação, tá? E essa grande conjunção, Marte-Plutão, ela ativou, né, um ponto bem sensível, porque estamos falando do ascendente, que é o corpo físico, estamos falando de Júpiter, regente da casa 6, que é uma casa de doenças, tá? É uma casa também de intestinos, lembram de onde foi a facada, né? E ativou Urano, que é regente da casa 8, que é uma casa que fala de acontecimentos súbitos, né, acontecimentos inesperados, então, e também podem ser acontecimentos violentos, principalmente porque ele é um regente de uma casa 8. Né? Fala de crises súbitas, inesperadas. Né? Estamos falando de Plutão, de Urano aqui. Tá? Então, a partir de 29 de abril, se inaugurou um tempo de riscos, né? De um tempo de perigos para ele. E pois Plutão, né? Plutão é um planeta de tramóias obscuras, é um planeta de crime organizado, é um planeta de fanatismo, é um planeta de atentado, de coisas obscuras feitas por debaixo do pano, sem ninguém ver, né? Aquela coisa também de você esbarrar com a morte. Esse Plutão estava se opondo a esse sisteminha natal que ele tem de ascendente, Júpiter e Urano, sofrendo um gatilho de quem? Sofrendo um gatilho de Marte. Tá? A partir daí, o Marte, o que ele fez? O Marte ele ficou indo e voltando, porque Marte ele avançou aqui e retrocedeu. Né? Ele ficou aqui passeando na casa 7 dele. A casa 7 é uma casa de público, né? E Marte é um planeta de violência, é um planeta também de agressão. Né? Pode ser um tiro, pode ser uma facada. Né? Então podemos falar aqui da possibilidade de uma violência que vem do público. Né? Então Marte ficou dançando, ficou passeando aqui nessa 7ª casa por conta dessa retrogradação. Né? Para ajudar, em julho houve 2 eclipses. Houve um eclipse bem aqui, em cima do ascendente dele. Houve um eclipse bem aqui, em cima do ascendente. Então ele acabou gatilhando esta oposição, essa grande conjunção que houve em abril. Tá? E houve também um eclipse aqui a 7 graus de Aquário, justamente onde estava Marte. Marte também estava a 7 graus aqui.
Tá? Então, no mesmo mês, teve um eclipse aqui em cima do ascendente que gatilhou a grande conjunção, e teve um eclipse aqui a 7 graus de Marte, onde Marte estava aqui retrogradando. Tá? No dia 22/8, para ajudar ainda mais, o que aconteceu? A Lua passou justamente aonde havia tido uma grande conjunção. Mais um gatilho que a Lua faz, que a Lua também dá gatilho. Tá? Não é só quando ela é eclipse ou só quando ela é lunação. Tá? A Lua passando, ela também dá gatilho. A Lua passou e deu um gatilho aqui, justamente aonde? Justamente onde já tinha havido a grande conjunção. Tá? E no dia da facada, que foi o dia 6 de setembro de 2018, Marte retrogradou mais ainda, certo? Ele acabou tocando, fazendo uma oposição, uma conjunção ainda que é distante com esse Plutão. Então, nisso que ele fez essa oposição distante, ele gatilhou de novo aquela grande conjunção de abril e fez oposição novamente a quem? A Júpiter e a Urano, tá? E ao ascendente. É um quilo certo aí, tá, gente? Deu um quilo certo aí. Daí vocês veem que, do ponto de vista do que foi analisado aqui, essa facada não teve nada de fake. Né? Nós não temos Netuno envolvido aqui para jogar uma cortina de fumaça ou para fazer alguma coisa fake em cima do que aconteceu. Tá? Mesmo que os dados não sejam tão precisos, nós temos Marte, que é violência, que é sangue, que é facada, que é tiro, que é agressão. Temos Plutão, que também é violência, mas também é crime organizado, é fanatismo, tramóias, coisas ocultas sendo tramadas. Temos Marte oposto a Urano, que fala de acontecimentos violentos e às vezes súbitos. Mesmo que os dados do mapa não estejam corretos, né, as configurações e os aspectos entre os planetas não mudam. Tá? Mas tem um monte de idiota que fica aí repetindo besteira o tempo todo, né, por conta até da sua cegueira política. Né? Principalmente a turminha do amor. Aquela turminha que adora apontar o dedo para os outros, acusar os outros de discurso de ódio, acusar os outros de fascismo, etc. Né? Mas estão mostrando agora aí nas redes sociais o quão amorosos e que eles são, não é verdade? Igualzinho que aconteceu no caso do Silvio Santos, que eu abordei nesse vídeo aqui ao lado. Né? O país estava enlutado, o homem ainda nem havia esfriado no caixão, e a turminha do amor já saiu destilando toda a sua doçura, toda a sua sensibilidade, todo o seu amor, todo o seu discurso de bondade, de igualdade, de fraternidade, por aí na mídia e nas redes sociais. Não sei se vocês se lembram, estou botando essa figura aí para vocês refrescarem a memória. Né? Só que toda essa coisa de discurso do amor, acusar os outros de discurso de ódio, etc., é o famoso acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Né? Que nada mais é do que o mecanismo de defesa da projeção. Você projeta nos outros aquilo que está dentro de você. Né? Então, se você vê alguém insistindo muito em chamar os outros de fascista, ou ficar insistindo muito em ver fascismo em tudo quanto é lugar, né? Aí às vezes a pessoa do nada vem com esse papo, acusando e tal, fiquem com o pé atrás. Né? A pessoa pode estar acusando os outros de algo que tem dentro dela que ela não aceita. Então ela projeta nos outros. Tá? Sempre tem algo de doentio nisso, tá bom? Mas vamos voltar aqui, tá? Tem algo muito curioso também que estava acontecendo nessa época aqui, tá? Júpiter, ele estava em trânsito pela 4ª casa, ó. Ativando essa oposição natal entre Saturno e Marte aqui, ó. É curioso por quê? Porque foi a partir dessa situação, né, desse atentado, que ele foi catapultado para a presidência. Né? Ele não estava tão assim alto nas pesquisas, não estava tão assim favorecido nas pesquisas de opinião, mas a partir desse acontecimento, isso aí catapultou ele, ele acabou ganhando a presidência. Tá? E Júpiter na 4ª casa, ele funciona em termos de oportunidade muito semelhante ao que um Júpiter transitando lá na 10ª casa. Tá? Ele acabou ganhando. Né? E é muito semelhante ao que ocorreu com o Clodovil. Vamos pegar o mapa do Clodovil aqui, que a gente já teve a oportunidade de analisar. Quando houve a eleição que ele ganhou, né, a eleição de 1º de outubro de 2006, onde estava Júpiter aqui? Júpiter estava aqui embaixo. Né? Também ativando essa oposição entre a casa 4 e a casa 10 aqui.
Ou seja, Júpiter estava beneficiando essa linha do destino, tanto do Clodovil como no caso do Bolsonaro lá. Tá? Eu não vou aqui dizer, não vou ser leviano dizer que foi a facada que levou o Bolsonaro a ganhar a presidência. Tá? Mesmo porque Júpiter já estava aí. Mas foi uma situação, como o mapa ele tem que ser visto como um todo, entendeu? A situação como um todo, sim, fez com que ele fosse catapultado à presidência. Talvez se fosse realmente catapultado de qualquer maneira à presidência, mesmo que não houvesse a situação da facada, mas que Júpiter estivesse aqui embaixo, tá? Imagino assim. Bom, mas o que aconteceu agora, nessa última sexta-feira, 11 de abril, para ele ter sido internado e operado às pressas, tá? Vamos dar uma olhada de como estavam os céus do momento em relação ao mapa dele? Acho que vocês vão se impressionar. Dê uma olhada em Marte. Vejam só, Marte tinha acabado de entrar na casa 1. Lembrando, casa 1 é o corpo físico. Tá? Fazendo conjunção a quem? A esses dois planetas aqui. Ó. E Marte, gente, é um indicador de cirurgias também. É um indicador de violências, de ataque, de energia, de cirurgias, né? Sendo que esse ascendente, tanto o ascendente quanto Marte, quanto esses dois planetas, iriam ser quadrados por quem? Um dia depois iria haver a lunação. A lunação ela sempre começa a dar efeitos uns dias antes. Tá? A lunação do dia 12 de abril, que foi uma lua cheia, quadrou quem? Quadrou isso daqui. Ó, quadrou esse sisteminha natal que ele tem aqui e quadrou esse Marte aqui em trânsito. Ou seja, essa passagem de Marte aqui foi gatilhada por quem? Por ele próprio, que Marte já dá gatilho, e também por essa lunação aqui. Fora que ele estava com a Lua progredida reversa pela casa 1, quadrando Marte. Isso aqui também dá gatilho. Ó. Passando pela casa 1, corpo físico, com uma quadratura de Marte. Isso aqui é um indício muito forte também de cirurgia. Ok? Aí acabamos tendo um golpe triplo, né? Tanto em cima do corpo físico dele. Bom, gente, eu fico por aqui, já dei o meu recado. O ex-presidente terá que se cuidar muito, mesmo porque ele tem um regente da casa 8 sobre o ascendente dele. Isso significa que situações de perigo e morte podem sobrevir a ele, podem vir sobre ele. E a gente está falando de Urano, né? Perigos que podem vir de forma súbita, podem vir de forma inesperada. E ele também tem o regente da 6 no ascendente, então situações de doença que vem sobre ele, né? Situações do cotidiano que vem sobre ele. Então Marte, passando pela casa 6, pode fazer com que situações do cotidiano vão contra ele, contra a pessoa física dele. Principalmente se ele não se cuidar, né? E pelo que eu sei, ele não é muito de se cuidar, ele é meio negligente com a saúde. Tá? Inclusive, eu acho que as sequelas dessa facada, né, por envolver o regente da casa 8, ainda lhe trarão muitas crises, tá? Em crises algumas bem sérias. Tá? Ele precisa se cuidar o quanto puder, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto, e não esqueça também de deixar seu comentário caso você queira, tá bom? Fiquem com Deus, tenham aí uma boa semana, cuidem-se, ó. Até a próxima. Tchau.